Bom, vamos falar de análise então. O que é importante a gente ver a partir da análise? Uma coisa que a gente vai, perceber quando a gente começa a olhar para a métrica, olhar para os gráficos questionar sobre a saúde do fluxo. Então o Lineker colocou aqui, né, é sempre bom olhar de tempos em tempos, o CFD, às vezes olha até semanalmente, todo dia, porque você vai questionar de fato como está a saúde do seu fluxo, né, como é que está o comportamento. Vai te ajudar muito a tomada de decisão e as mudanças, então quando a gente fala de olhar um WIP Run, de olhar um gráfico de Work Item Age, a gente vai conseguir entender as decisões e tomar novas decisões. E a gente também vai conseguir identificar os pontos de melhoria. Antes da gente entrar na parte de análise, né, é sempre importante a gente falar um pouquinho de Little's Law, de teoria das filas. Então, esse senhorzinho aqui, né, o John Little, ele criou, ele conseguiu sair com essa fórmula matemática, onde a gente entende que a quantidade média de itens que a gente tem no sistema, ou seja, a nossa fila, ela é igual à taxa média da nossa entrada e saída de itens do sistema, vezes a quantidade de tempo despendido. Como é que a gente olha isso na nossa forma de métricas, né? A gente precisa entender que o tempo, a relação que a gente tem entre um item finalizar, ou seja, o nosso cycle time, ele depende da quantidade de trabalho que a gente tem ativo, ou seja, que a gente tem de trabalho em andamento, dividido pelo nosso throughput. Não é necessariamente, a gente olhar para isso aqui e falar: "Ah, eu vou tacar um monte de número aqui na fórmula e vai sair um resultado mágico". Não, não é isso. É muito mais para a gente entender a relação e falar sobre médias. Aqui a gente não está falando de um número exato, a gente está falando da média. Então, como é que a gente inverte isso? Como é que a gente vai ler de uma forma simples para trazer para o nosso dia a dia? Quanto mais trabalho eu tiver, ou seja, quanto maior o meu work in progress, menor é o meu throughput, provavelmente. E eu posso levar mais tempo, meu cycle time ele aumenta. Ou seja, se você olha no teu sistema de trabalho, né, com a tua equipe, com dentro do seu fluxo ali, com mais gente, que vocês têm muita coisa em ativo, que o negócio não sai, não tem entrega acontecendo, se você pegar o seu throughput, provavelmente você tem um throughput mega baixo, e se você analisar os itens que já foram entregues, eles têm um cycle time muito alto. Então o que a gente precisa encontrar aqui, quando a gente fala de Kanban, a gente tá falando de equilíbrio. A gente tem que encontrar um ponto onde a gente tem um equilíbrio suficiente entre trabalho em progresso, para que a gente tenha um throughput saudável e um cycle time saudável, né, um cycle time que seja aceitável a nível de competição dentro da nossa organização, né, do nosso produto. Então aqui mostra, né, um pouquinho do gráfico. Quanto mais coisa você trabalha em média, mais tempo vai levar para essas coisas terminem. Então aqui, né, a correlação do nosso, WIP, né, da nossa quantidade de trabalho em progresso, com o nosso cycle time aproximado, né, nossa média aproximada. Esse gráfico aqui ele vai lembrar o CFD, porque ele realmente faz o desenho do CFD, né, o CFD é a lei de Little, de forma aplicada. Então aqui tem um desenhozinho de como a gente consegue ler o CFD, que vai ter essa correlação com o slide anterior. Que é o quê? Na nossa linha vertical, a gente tem o nosso WIP, ou seja, o nosso trabalho em progresso. Depois, quando a gente traça uma linha horizontal, a gente vai ter aqui o nosso cycle time médio aproximado. Lembra que é sempre aqui aproximado, tá? Eu não consigo dizer exatamente qual é o meu cycle time, porque nem sempre o mesmo ponto, né, o mesmo item que inicia aqui é o mesmo item finalizado também. E aí eu tenho as inclinações da minha reta aqui, né, do meu gráfico, que vão trazer para a gente algumas informações também interessantes, que é o meu throughput médio. Ou seja, quanto mais a minha linha inclina aqui, mais eu consigo ver a correlação de como eu estou entregando a minha vazão, e eu consigo ver o meu comportamento. E os próximos slides a gente vai fazer algumas análises sobre como é o desenho de um bom CFD, para que a gente entenda melhor como essa relação aqui da inclinação, e dessas linhas que a gente está traçando, o que acontece com elas e qual deveria ser um desenho interessante para o CFD, tá? E aí a gente tem também a nossa linha de entrada aqui, a nossa linha mais acima aqui, paralela à nossa inclinação de entradas.
Então uma interaçãozinha aqui para ficar também mais simples a gente olhar para o CFD. A gente tem um gráfico A e um gráfico B. Para vocês, quando a gente olha para o CFD, qual das 2 letras representariam um bom CFD? Antes de eu responder isso aqui, eu vou olhar aqui tem uma pergunta do Júlio, que ele fala que se a lei de Little leva em consideração, muitas coisas em progress, porque a quantidade de trabalho é proporcional à quantidade de pessoas. Na verdade, quem vai fazer essa leitura é você que vai estar no sistema, né. Por isso que a gente está falando de média. Eh, Você vai precisar fazer uma análise no teu sistema. O que você tem que considerar é essa correlação de quantidade de item em trabalho, e às vezes se você tem muita gente, talvez você tenha mais trabalho ainda. Então, não necessariamente, a lei de Little não vai levar isso em consideração, vai olhar muito para o trabalho. A gente não está olhando para pessoas, né, gestão das pessoas, a gente está olhando para a gestão do trabalho em si. Boa, a maioria das pessoas colocou letra B. E sim, é isso, letra B. Por quê? Quando a gente fala de um bom CFD, a gente quer linhas mais paralelas, ou seja, aqui, né, ela tá você vê aqui no A linha começa a abrir, né, nossa inclinação aqui do throughput médio, ele tá se mantendo, e aí do nada a taxa de entrada tá subindo loucamente. E as linhas começam a abrir ali a boquinha do jacaré, né. Então quando a gente olha para um bom CFD, o que a gente está querendo são linhas, né, paralelas, né, a gente tem um WIP, uma quantidade de trabalho em progresso mais estável. Depois, vamos lá, qual é o segundo aqui? Agora, os 2 a gente tem exemplos de linhas paralelas. Qual desses aqui representaria um bom CFD? E aí, gente, o bom tá sempre em aspas, porque pode ser que o bom, né, como se fosse, não existe necessariamente ideal, mas o bom é temos um padrão. Só que pode ser que para cada contexto a gente tenha alguma diferença. Na verdade, a gente olha aqui que o A representaria mais um bom CFD. Por quê? A gente tem linha mais compacta, né, então tá paralelo aqui, então eu tenho um work in progress estável, mas quando eu tenho uma linha compacta, eu tenho uma quantidade de trabalho em progresso menor. Ou seja, eu posso ter um cycle time menor também. Quanto mesmo que a minha linha paralela, as minhas linhas aqui, né, das minhas inclinações, elas estejam paralelas, mas elas estejam muito altas, pode ser que eu tenha muito trabalho em progresso. Pode representar que eu vou ter um cycle time muito grande, então a gente ter linhas compactas está mostrando estabilidade também da quantidade de trabalho que a gente tem em andamento. Eu tenho um fluxo mais contínuo no meu exemplo A, exatamente. E aí, por último, qual aqui é o meu bom CFD nesse último exemplo? Nesse aqui, nesse terceiro exemplo, a gente tem que a letra B, né, é uma representação de um bom CFD. Por quê? Eu tenho uma inclinação maior, ou seja, eu tenho linhas paralelas, compactas, inclinando bem para cima, ou seja, mostra que eu tenho um throughput maior, eu estou entregando mais. Então eu tenho um cycle time, uma quantidade de trabalho em progresso estável, eu tenho uma entrada e uma saída estável, ou seja, eu tenho um fluxo funcionando, né, o item que entra ele está saindo, então a minha inclinação está sempre as minhas linhas estão paralelas, eu não estou abrindo boquinha de jacaré, e a minha inclinação ela está sempre subindo, ou seja, eu estou aumentando a quantidade do throughput, eu estou entregando mais coisas.